Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre algo que está ocorrendo no meio evangélico, até mesmo no arraial chamado Batista, do qual eu faço parte há quase 30 anos, e fico, sinceramente, boquiaberto com o comportamento de alguns, quando não a aceitação de muitos diante de uma situação como esta. Parece ser algo bem simples, quando não simplório. Vai ter aquela turma do nada a ver, não tem nada a ver não, pastor. É assim mesmo. É uma forma muito boa de administrar as coisas nos tempos atuais. Afinal de contas, nós estamos no século XXI e nós não podemos ser antiquados. E as pessoas vão eh, anunciar frases tipo, não se faz os pastores não como antigamente, mas para antigamente, porque os tempos são outros. Porém, a Bíblia não muda. A palavra de Deus, e ela permanece sem alteração. Por conta disto, de uma maneira até mesmo frequente, temos tomado conhecimento de pessoas que não são pastores, isto é, oficiais da igreja, realizando batismos. Agora há pouco, nós tomamos conhecimento pela mídia de que uma pessoa que não era batismo, além de cobrar uma bagatela, um dinheiro substancioso da pessoa, ainda não é sequer oficial da igreja, isto é, um pastor, um guia espiritual. E, por tabela, um outro conhecido no nosso meio evangélico disse: não. Não tem nenhum impedimento, qualquer pessoa pode se batizar e fez menção ao batismo de João Batista. Ora, eu acho que a pessoa confunde alho com bugalho. Uma coisa é o batismo de João Batista. O propósito é um. Outra coisa é o batismo chamado cristão. A gente precisa colocar os pingos nos is. Mas diante desse modismo, e é desta forma que eu vou classificar, de pessoas que não sejam pastores, celebrando o rito batismal, eu tenho algumas questões a ser colocadas aqui. Vou dar as referências bíblicas no intuito de dirimir dúvidas, porque as pessoas chegam até mim e perguntam: e aí, meu pastor, pode um crente que não seja pastor fazer o ato batismal, celebrar o batismo? E eu vou apresentar alguns textos bíblicos, lembrando que eu considero esse conjunto da obra, ou seja, o Novo Testamento todo, e não alguns textos seletivos, de maneira tendenciosa, como fazem alguns. O batismo, primeiramente, é uma ordenança da igreja local, sob autoridade pastoral. Nós temos Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Jesus ordena à igreja que faça discípulos, batizando-os e ensinando-os. Embora a chamada grande comissão seja dada aos apóstolos, porque o versículo 16 de Mateus 28 vai dizer que Jesus estava com os 11, ainda assim os apóstolos eles têm a incumbência de instruir os discípulos, os membros das igrejas, para fazer discípulos e etc. e tal. De modo que a gente vai observar que vai haver dentro da igreja uma estrutura que vai ser organizada posteriormente. A igreja, em Atos capítulo 2 já existia de uma forma, digamos, embrionária, todavia não tinha ainda os oficiais conhecidos como diáconos. Uma necessidade fez com que surgisse o ofício do diaconato. E a gente vai vendo que a revelação é progressiva e nós vamos tendo avanços significativos nesse sentido, da organização e da estrutura da igreja. No Novo Testamento, o batismo sempre está vinculado ao ministério da igreja local e nunca à iniciativa particular de um indivíduo ou de um grupo. Quem batiza o faz em nome
e com a autoridade da igreja local. Mas nós não podemos ser afoitos e dizer, bom, já que a igreja local e o batismo é a porta de entrada da igreja, se o meu pastor diz para eu batizar, eu posso batizar. Na verdade, ele pode até dizer, mas ele não tem essa competência e essa autoridade dada por Deus para delegar o batismo a outrem. Até porque Deus o chamou para ser pastor. E ele tem que guardar a doutrina, ele tem que velar pelas ovelhas e não conferir atribuições que não é da competência de outras pessoas. Ao contrário, ele deveria chamar a responsabilidade para si. Afinal de contas, ele é o pastor. Mas o pastor não pode fazer da igreja como se fosse a sua casa por extensão. Pelo contrário, a igreja é de Cristo. E Cristo, ele vai nos direcionar cada vez mais e mais através do seu Espírito para as Escrituras Sagradas. De modo que lá em Atos capítulo 2 versículo 41 até o 42, os que foram batizados foram acrescentados à igreja do Senhor, não é a igreja do pastor. O pastor é líder, ele é o oficial, ele tem esse ofício pastoral, mas o batismo não é um rito pessoal ou pastoral, percebeu? Mas é um ato eclesial da igreja, não da igreja do pastor ou uma igreja pertencente a um grupo influente que faz parte da igreja local, nada disto. A igreja, repito, é de Cristo Jesus. Quando a gente começa a trabalhar desta maneira e biblicamente fundamentado, a gente fica mais tranquilo e evita toda sorte de confusão e até mesmo deixa de criar desordem, porque as pessoas não vão fazer conforme seu bel prazer, pelo contrário, ela vai estar cada vez mais próximas das Escrituras Sagradas, buscando a fidelidade escriturística e, sobretudo, a lealdade à pessoa de Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, vai ajudar a pavimentar em relação a essa temática. Os presbíteros, que são os pastores, eles devem pastorear o rebanho de Deus que está entre vós, servindo como supervisores, pessoas que exerçam esse ofício pastoral que inclui guardar a doutrina, orientar os atos da igreja e administrar as ordenanças, como o batismo e a ceia. Isto é o modo natural, comum da igreja cristã. Sempre foi até há pouco tempo. Mas quando começa a haver um desvirtuamento, porque seguem modismos, cria uma confusão doutrinária, quando não uma desordem no seio da igreja. Ademais, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala que os crentes devem obedecer aos vossos guias espirituais, pois eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Isso significa, meus irmãos, que há responsabilidade sobre quem deve ser batizado e como. Os guias espirituais, os pastores, eles vão prestar contas a Deus. E eles não podem se arvorar e começar a fazer a chamada delegação do ato batismal para a esposa, para uma pessoa que não seja pastor, quando não, para um líder de um grupo específico que atua na igreja. Ora, ele não tem sequer essa competência de delegar, porque ele que é pastor, ele que exerce a liderança. E por mais bem intencionado que seja, ele não tem essa prerrogativa bíblica. E quando a gente vai para o outro texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O pastor, na verdade, ele é chamado a ser um administrador fiel dos atos sagrados da igreja, inclusive as ordenanças, batismo e ceia.
A gente vê e eu vejo como certa temeridade o que tem acontecido no Arraial chamado Batista, quando não, por extensão, o evangélico. Por quê? Hoje as pessoas estão permitindo que, e orientando, incentivando que pessoas que não são consagradas ao ministério pastoral realizem o rito batismal. E daqui a pouco as pessoas estarão celebrando a ceia do Senhor, cuja competência não pertence também a tais pessoas, senão ao guia espiritual, ao pastor. Outra coisa que eu quero salientar é que lá em Efésios capítulo 4 versículo 11 e 12, Cristo deu à igreja pastores e mestres. Na verdade, é o mesmo ofício. Pastores e mestres é pastores que ensinam. Eu tenho até um vídeo sobre isto nesse canal. Entre centenas e centenas de vídeos, eu já fiz algo específico. São pastores que ensinam. Ensinam o quê? Coisas da sua cabeça? Não. Que ensinam a Bíblia. Mas para tanto tem que debruçar sobre a palavra de Deus e precisa ver realmente o que está preceituado nela. De modo que, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E a ordenança do batismo é doutrinária e é simbólica, envolvendo questões como a compreensão correta do evangelho, a profissão pública de fé, a incorporação do novo crente à membresia da igreja local. Por isso, não é um ato meramente simbólico ou emocional. Vez ou outra, as pessoas postam nas redes sociais, torna notório esses eventos, achando que estão lacrando, porque é bonito de se ver, mas não tem respaldo bíblico. Pode ser emocionalmente muito edificante para as pessoas do entorno, quando não as pessoas que estão assistindo. Algumas delas chegam a ficar maravilhadas. Olha que coisa boa! Fulano não é nem pastor e ele está batizando. É uma igreja, entre aspas, inclusiva. Para com isso. Isso é modismo. Isso é invenção. Porque, como eu disse, se não é um ato meramente simbólico ou emocional, que pode ser delegado a qualquer membro da igreja, mas exige autoridade espiritual, doutrinária e eclesiástica. Quer ver um exemplo? Eu sou casado já há décadas. A minha esposa não é pastora. Logo, ela não tem a prerrogativa de batizar ninguém. Ainda que eu achasse que ela poderia realizar tal ato. Ora, o que eu acho ou deixo de pensar não tem menor importância. Agora, o que a Bíblia diz e como a gente lida com a palavra de Deus, a gente tem que ver o que é melhor para a igreja do Senhor. E o que é melhor, então? É seguir os meus ditames, as minhas opiniões, os meus achismos, seguir os modismos ou continuar de uma forma bíblica e até mesmo tradicional, tendo o pastor essa incumbência no tocante às ordenanças. Senão, vira uma desordem. Aliás, a tradição eclesiológica batista, eu falo como batista, reconhece o pastor como líder ordenado para administrar as ordenanças. Existem princípios batistas históricos que afirmam que o batismo deve ser realizado por autoridade da igreja local. E eu pergunto, quem é a autoridade da igreja local? Nós temos, na verdade, dois oficiais da igreja batista: pastores e diáconos. Mas cabe aos pastores a celebração da ceia, a celebração do casamento, dos chamados, das cerimônias fúnebres, dos, do batismo, e assim por diante. O pastor ou o ministro consagrado é, em regra, o oficiante das ordenanças. Ah, eu estou quebrando as regras. Quebre, mas faça um favor. Procure um outro arraial para fazer estas coisas, porque não é assim. Nunca foi assim no nosso meio. E só porque alguém bem intencionado
acha que é legal, pode até ter uma impressão, ainda que falsa, é algo certo a fazer nesse momento, mas cria uma instabilidade eclesiástica e até mesmo denominacional. É algo que para alguns faz com que surjam aplausos. Poxa, que coisa boa, legal. Parabéns, hein? Parabéns, parabéns, Deus te abençoe. Ó, joia. Para outros, vai criar literalmente um escândalo. Vai ser uma pedra de tropeço. E nós, como pastores, não podemos ser pedra de tropeço para ninguém, nem para os membros, nem para quem não é membro da igreja. Aliás, nós deveríamos ser centrados biblicamente e seguir essas regras, porque essas regras não foram estabelecidas de, de qualquer maneira, mas são seguidas pelas pessoas que estão comprometidas, sim, com a igreja local e nesse âmbito denominacional. A igreja, como corpo de Cristo, autoriza o batismo, mas o faz por meio do ministério pastoral. Tá entendendo como que é as coisas? Por isso que eu faço esse vídeo, porque os membros perguntam, os membros da minha igreja, membros de outras igrejas. Eu lido no seminário, e tem pessoas de diversas igrejas, cursos vários. Pastor, isso é bíblico? Pode? Não pode? Poderia até dizer assim, pode, mas não deve, não deve. Mas na verdade não pode. Não pode. A gente não pode fazer o que bem entender, meus irmãos. Essa é a grande verdade. A gente acha até que é algo legal, mas cria dificuldade. Eu não posso fazer nada para que sirva de pedra de tropeço para membros da igreja. O evento de um batismo realizado por uma pessoa que não seja pastor pode ser grandemente edificante para o indivíduo, para um grupo, mas ainda assim não tem prerrogativas bíblicas, porque as ordenanças é de competência do ministério pastoral, dentro de uma estrutura, de uma forma organizacional. E tem outra coisa. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela diz que as duas ordenanças da igreja são o batismo e a ceia do Senhor, que devem ser administradas sob a autoridade da igreja local por seus ministros regularmente consagrados. O termo é ordenados. Eu opto por consagrados. Eu acho bem melhor, por outras razões que não vêm aqui ao caso, mas eu faço esse adendo. E quando é feito tanto a ceia quanto o batismo pelos pastores, evita abusos, confusões e desordem no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando qualquer pessoa da igreja se torna oficiante do batismo, o ato pode perder a sua função eclesial e doutrinária, sendo reduzido a uma experiência emocional ou até mesmo uma premiação do discipulado. Eu discipulei, pastor, essa, esse discípulo, essa ovelha, mas não é um prêmio, gente. Não é uma premiação do discipulado. Um outro exemplo, o batismo não é um rito individualista, tipo, quem me evangelizou vai ser quem batiza, mas é um ato da comunidade de fé, regido por princípios espiritual e ordem eclesiástica. No meu caso, daria ruim para mim. Como assim? Já pensou que quem me evangelizou deveria me batizar? Eu me batizei em setembro de 1991. Desci as águas batismais. Quem fez o meu batismo foi o pastor consagrado, pastor Donaldo da Paixão. Inclusive, tempos depois, eu fui.
em São Paulo pregar no aniversário dele, já como pastor, na condição de um colega, mas sempre com aquele carinho pela pessoa tão significativa que ele continua sendo na minha vida. Mas no meu caso, eu me converti lendo a Bíblia em casa. Eu tinha 15 anos de idade. Já pensou? Eu teria. Como é que ia fazer? Quem é que te evangelizou? Quem é que lhe apresentou Cristo Jesus? Percebeu a dificuldade? No meu caso. Ah, mas quem me evangelizou foi fulano de tal, foi meu pai, foi minha mãe, foi um vizinho, foi um crente assim, assado, mas ele não tem essa competência, não é um rito individualista, tipo, quem me batizou, digo, quem me evangelizou é que me batiza. Mas Paulo, mesmo sendo apóstolo, ele não focava no ato de batizar, mas ele focava na pregação. E ele deixava o batismo a cargo da liderança local, ou seja, deixava a cargo da igreja local e a sua liderança. Nada mais comum, normal, do que quem é que vai realizar os batismos? Os oficiais, no caso, os pastores. Eu quero fazer agora as considerações finais e bem práticas. Em contextos batistas, e até mesmo evangélico de forma geral, eu não estou dizendo assim, é pecado. Eu não estou utilizando esse termo, é pecado. Se não é pecado, então por que eu estou fazendo isto? Eu estou fazendo o vídeo a pedido de pessoas que ficam com dúvidas diante de coisas dessa natureza. Mas em contextos batistas, não é pecado outra pessoa batizar, se autorizado pela igreja. Mas não é o ideal, nem a prática mais bíblica e segura. Não é. Não é o ideal, mas é o real. Mas essa realidade não deveria ser deste modo. Entendeu? Outra coisa, em casos extraordinários, por exemplo, missões em lugares remotos, a igreja pode autorizar o missionário a batizar. O missionário, ele pode, sim, realizar o batismo. Contudo, isso deve ser sempre feito sob a autoridade da igreja local e não como uma prática normal. Concluindo, o batismo é uma ordenança da igreja local, deve ser administrada por quem tem autoridade espiritual, por quem tem autoridade doutrinária para tal, e normalmente é o pastor. Não é a minha esposa, não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é o irmão que está ali ao lado, não é o irmão Beltrano, Ciclano. É quem? É o pastor. Delegar esse ato a pessoas não autorizadas desvirtua a função eclesial e bíblica do batismo. É o que eu tenho a dizer em resposta às pessoas que me procuraram. Que, quer na minha igreja local, eu como auxiliar, mas como membro, como pastor, se as pessoas buscam esclarecimento, a gente precisa dar. Mas como está se tornando algo corriqueiro em vista do que aconteceu recentemente, dois casos, como eu disse no início do vídeo, uma pessoa batiza que não é pastor e ainda cobra o dinheiro por tabela. Que coisa feia, né? E a outra diz que outra que é pastor fala: não, não tem nada a ver, não. Qualquer um pode batizar. Qualquer um, vírgula. Aprenda um pouco com a Bíblia. Leia a história toda. Tenha uma noção clara do Novo Testamento. Atente para esses elementos contidos nos versículos aqui, dados como referências. Faça um estudo.
Mas não faça aí por aí algumas coisas que lá na frente você venha se arrepender, ou ainda que não venha se arrepender, mas que acaba desvirtuando a função eclesial e bíblica do batismo. Espero que tenha ajudado e faço esse vídeo com um aperto no coração, porque não deveria ser assim. Mas a gente não pode confundir as coisas. A gente não pode confundir alho com bugalho. O fato de eu ser casado e a minha esposa necessariamente não se torna uma pastora. O fato de você ter apresentado Jesus para alguém, ter evangelizado, ter discipulado, não faz de você o batizador. É isso que eu tenho a dizer, que você possa refletir sobre os textos bíblicos que foram apresentados e outros mais. É a minha contribuição aqui que eu deixo nesse recanto de reflexão bíblico-teológica, tá bom?